Lula disse na semana passada que o Brasil vive quase um estado de exceção. Segundo ele, não, Lula, não vive. O Brasil vive um estado de corrupção, do qual a sua presidência, e a presidente Dilma, sua criatura, são responsáveis. Evidentemente, como eu sempre digo, o Petrolão é o maior desvio de recursos públicos da história do mundo. Não há nenhum acontecimento na história do mundo, desde o século XVIII a.C. até hoje, que se compare ao desvio do Petrolão sob a sua presidência e depois sob a presidência da sua criatura, a senhora Dilma Rousseff. E por que eu digo isso? Porque a responsabilidade da corrupção que tem é justamente dos senhores tal. A Operação Zelotes, como é sabido, é aquela operação que está perseguindo organizações criminosas que manipulavam os julgamentos no CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E agora a Operação Zelotes chegou ao filho do ex-presidente Lula, o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. E isso é muito importante. Importante por quê? Uma coisa é a Operação Zelotes, outra coisa é a Operação Lava Jato. Na Lava Jato já bateu, vamos chamar assim, no outro filho do presidente, o senhor Fábio Luiz, conhecido pela alcunha de Lulinha. Luiz Cláudio é um que supostamente, no caso da Operação Zelotes, teria prestado serviço de marketing esportivo para uma empresa lobista, no valor de R$2.400.000. Isso está comprovado, né, por notas fiscais, por depósitos bancários e tal. Portanto, quando foram perguntar ao senhor Luiz Cláudio, ele diz, não, foi serviços de marketing esportivo. Esse valor, R$2.400.000, corresponde a 3.045 salários mínimos. Você imagina? O que é isso? O valor, a fortuna que esse senhor recebeu. O serviço não se sabe. Eu até sugeri a ele que ele poderia dizer que era dominó, jogo palitinho, rouba-monte, durou mole, algum jogo parecido assim, né? Que ele tenha prestado esse serviço. Que eu queria saber concretamente onde está o serviço para uma empresa que faz lobby. Essa é a pergunta. Ou seja, qual é a questão? A questão é que a Operação Lava Jato e agora a Operação Zelotes está se aproximando da família do ex-presidente Lula e a ele, diretamente, aos seus dois filhos, à sua nora e ao presidente. E isso é muito importante. E a pergunta que fica é que, apesar de tudo isso, ele continua viajando pelo Brasil, auditórios amestrados. Pouca gente. No Piauí foi, em Salvador, tanto no Teresina como em Salvador, foi um fracasso. Em Salvador reservaram cadeiras para 800 pessoas, tinha pouco mais de 500 só, não tinha, sobraram, precisaram tirar mais de 200 cadeiras. Mas a pergunta é que fica, como é a política brasileira continua girando em torno, há mais de uma década, em torno de um senhor, o Luiz Inácio Lula Silva, que tem acusações tão graves, não só sobre a sua gestão, basta ver o Petrolão, que eu já comentei anteriormente, mas acusações que pesam diretamente sobre ele e sobre sua família. A pergunta que fica para todos nós, após a notícia de hoje de manhã, da ação da Polícia Federal, fazendo uma visita, vamos chamar assim, ao escritório do seu filho Luiz Cláudio. O bicho vai pegar? Será que finalmente a casa caiu? Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petrários.